Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna Tarde Memória para canais do Grupo à Tarde. Meu nome é Priscila Dória, sou jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas para a gente bater um papo com informação qualificadíssima. Hoje o nosso convidado é o professor Ordep Serra. Ele vai se apresentar melhor. Certo. Eu sou Ordep Serra, como ela disse, filho de Xangô e marido de Regina. É assim que eu gosto de me apresentar sempre, não é? Mas também sou outras coisas. Sou antropólogo, assim como a Cleidiana, não é? Sou professor aposentado. Depois de me aposentar, ainda fiquei 7 anos ensinando voluntariamente no programa de pós-graduação. Hoje sou presidente da Academia de Letras da Bahia. Então, vocês já devem ter percebido como esse papo aqui hoje vai ser muito instrutivo. Professor, na década de 1980, o senhor escreveu um artigo que denunciava, de certa forma, uma das muitas violências que estavam sendo cometidas contra o povo de Santo da Bahia, que era a exposição de umas peças sacras, né, porque elas vinham de ambiente religioso, que haviam sido apreendidas em batidas policiais, né, quando o candomblé foi tratado como um assunto de polícia, e essas peças estavam no Museu do Departamento de Polícia Técnica, né, no DPT, uma coleção intitulada como Museu Estácio de Lima. Como foi a repercussão desse artigo? Foi séria, não é? Muita gente ficou escandalizada porque eu atacava a memória do Estácio de Lima, atacava o museu que tinha o nome dele, não é? E que era um museu muito conhecido, afinal de contas. Mas eu não me arrependo não. Depois, no meu livro Águas do Rei, eu voltei ao ataque a esse museu, que era uma coisa absolutamente bárbara. Era uma instituição que fazia pedagogia do racismo. Repare bem, é um museu que tinha 3 coleções, digamos assim, 3 partes. Tinha uma parte que era destinada a exposição de, eles que se chamam, que os médicos legistas chamam de monstros, não é? Por exemplo, bebês hidrocéfalos, não é? O rim de um bandido, não sei por que o rim do bandido era exposto lá, múmias e coisas assim, não é? Aberrações da natureza. E outra parte era dedicada a, digamos assim, a aberrações sociais, quer dizer, ao crime, ao furto, testemunhos de violência. Tinha, por exemplo, armas de crime, sobretudo aquelas mais exóticas. Uma pessoa matou a outra com uma mão de pilão, então estava lá exposta, facas, todos instrumentos de crime. Não é? Então essa era uma segunda parte. Baralhos falsos, baralhos viciados, dinheiro falso, essas coisas todas. O que chamam trampas no narcotráfico, não é? Para colocar maconha, coisas assim. Então, essas 2 partes, mas tinha uma terceira. A terceira era composta por objetos sacros do candomblé. Coisas que a polícia roubou, não tem outro nome. Não é? Era produto de roubo. Fazia-se o saque, entrava-se numa casa, violando a Constituição, preciso que se diga, entrava-se num templo do candomblé, numa casa de santo, prendia-se as pessoas, porque elas estavam lá cultuando, os orixás, os oduns, os inquices, e elas eram obrigadas a transportar na cabeça, numa procissão de galhofa, os seus objetos sagrados, que depois eram apreendidos pela polícia, e a polícia dava de presente para algumas pessoas que ela considerava gente culta, os doutores aí. E uma parte disso se tornou uma coleção, quer dizer, uma coleção de objetos roubados ao povo de santo, como a gente chama. Então, era um museu que fazia pedagogia do racismo. Imagina uma pessoa entrava ali, via aberrações da natureza, aberrações da vida social e os objetos do candomblé. Então, só podia pensar que aquilo era também uma aberração. E não custa lembrar, né, professor, neste mesmo museu, porque tem também a história de como a medicina, né, a Faculdade de Medicina da Bahia, entra, digamos assim, no espaço do que vai se chamar de, imagina, das culturas. E ali ficou durante muito tempo também
as cabeças É verdade, as de cabeças de Lampião cangaceiro. e de outros integrantes do seu bando expostas lá, não é isso? Havia a cabeça de Lampião, Maria Bonita, Corisco, todo bando quase, expostas ali. E houve uma campanha, inclusive, movida pelos descendentes, né, dessas pessoas, pedindo que elas fossem sepultadas. Não fazia o menor sentido. E o Estácio de Lima resistiu muito a isso. Porque ele achava que aquilo era um documento científico que, olhando para aquelas cabeças, você entenderia o fenômeno do cangaço, o que é uma loucura. Então, acho que aqui na Bahia nós somos os últimos, talvez, os últimos sustentáculos do lombrosianismo, da teoria racialista de Lombroso, da escola de penologia italiana, não é? De Garofalo, de Ferri, de Lombroso. Era uma coisa já completamente ultrapassada. O museu se queria considerar-se antropológico, não tinha nada a ver com antropologia, não tinha nada a ver com a história, era um centro de pedagogia do racismo. Eu não entendo também por que se considerava que a visita àquele museu seria educativa, mas infelizmente enchiam-se ônibus com crianças, não é? De colégios, meninos e meninas de colégio, para ver essa porcaria toda. Não sei o que podia instruir uma criança, era olhar, por exemplo, para os testículos de um homem que foi castrado por um bandido, ou ver as cabeças decepadas dos cangaceiros, ou ver essa coisa humilhante, né? Esse espetáculo racista de dar como equivalentes a uma religião de um povo, não é? Na Bahia, que é majoritariamente negra, a religião dos negros, como se ela fosse uma coisa do mesmo nível que o crime e que a monstruosidade natural. Então era pedagogia do racismo da mais descarada possível, não é? Eu fiz questão de denunciar isso. Passamos anos, não é, Cleidiana, lutando contra essa loucura. Não me arrependo nem um pouco, não é? Pelo contrário, acho que a gente tem que combater esse racismo visceral. Era o Estado fazendo pedagogia de racismo, usando impostos que nós todos pagamos, que os negros pagam, assim como os outros cidadãos, para fazer isso, para ensinar racismo, para ensinar morbidez. É um museu mórbido, não é? Então, denunciei isso e entrei numa campanha muito séria contra essa coisa. Eu me integrei, muito tempo depois, algum tempo depois, me integrei a uma organização ecumênica chamada Koinonia, maioria de evangélicos avançados, não são como uns tipos que apareceram depois por aí, não é? E católicos também, cristãos, na maioria. Acho que tinha gente budista, muçulmana, tudo, mas a maioria era de cristãos. E a Koinonia comprou a briga. Eu fui a primeira pessoa da religião afro-brasileira a entrar nessa organização. E eu denunciei lá também o fato. A gente tem na Bahia, justamente na Bahia, um museu com essas características precisa acabar. A Koinonia comprou a briga também, fez documentários, filmou, fez uma campanha que acabou resultando numa ida ao Ministério Público, não é? Acho que foi Edivaldo Brito que acolheu um pedido. A gente fez uma reunião de líderes, de representantes de vários terreiros, a Koinonia promoveu isso, e dessa reunião saiu uma solicitação ao Ministério Público que interviesse. E foi feita a retirada desses objetos sagrados do candomblé. Não pôde ser feito aquilo que eu queria, que era restituir as casas que foram roubadas. Que é preciso dizer, a palavra é essa, foi roubo, foi saque, com violação de direitos fundamentais, constitucionais do povo de santo. Não é? Então, não foi feita a devolução, porque sumiram com os documentos. O livro de tombo desapareceu miraculosamente, não é? Era um antimuseu. Essa foi a intervenção, essa segunda, o senhor escreveu o artigo na década de 80, essa segunda intervenção foi 97? 1997, não é isso? Por aí, 97. Teve uma presença maior, não foi? Foi. Uma força maior do povo de santo, inclusive. Povo de santo. Como funcionou essa articulação? A gente também levou estudantes, não é? Pegamos estudantes
para conversar. Porque os meninos falam escandalizados, isso não podia existir uma coisa dessas. Não é? Vejam você, a humilhação que seria para uma garota ou um garoto negro, não é? Ver aquela coisa, aquela exposição que o degradava, tudo isso como efeito de uma teoria racialista ultrapassada, não é? Aberrante. Então, é preciso... Aquilo foi uma sementeira de racismo. Em outros estados, professor, também tiveram situações semelhantes. Sim. Né? O senhor podia dar assim, um panorama? Repare bem, desses tem outros uma locais. coleção famosa em Alagoas, não é? Uma aluna minha que hoje é professora, uma ex-aluna minha que hoje é professora na Universidade Lumière Lyon 2, na França, ela escreveu uma tese de doutorado, não é? Foi aprovada lá em Lyon, ela falando dessa coleção que foi feita também na base do saque, as casas de Xangô, como se chama lá o culto, não é? E é uma coisa de uma violência brutal. E essa coleção permanece nas mãos da polícia. Não é? O que a polícia tem a ver com isso? Será que ela não tem mais coisa com que se preocupar, do que manter essa coleção lá? Não é? Pela primeira vez agora ela foi estudada. No Rio de Janeiro, a primeira coleção etnográfica incorporada ao IFAM, que por sinal o IFAM deve explicações onde foi parar essa coleção. Não é? Tive até uma discussão com uma colega do Rio de Janeiro e dizendo, olha, é preciso devolver as coisas roubadas e pelo menos tratá-las de forma decente. Se não conseguirem devolver, que tratem isso de forma decente. São objetos sagrados, são elementos sagrados. Imagine se eu resolvesse fazer uma exposição desse tipo, não é? Com meio lá no caso da primeira etnográfica, tem bandeiras nazistas, por exemplo, não é? Nossa. Suásticas, essa coisa toda, na mesma coleção. O que tem uma coisa a ver com outra? Professor, em 2010, né, eu fui fazer em busca de uma pauta. Eu me lembrei dessa articulação de 97, né, e uma conversa de que essas peças estavam no Museu da Cidade, por conta dessa articulação de 97. Mas ainda assim causavam desconforto, né, porque as peças estavam num órgão da prefeitura, quando elas pertenciam à Secretaria de Segurança Pública. E também, até por conta também do que estava ainda sendo feito, elas de alguma forma estavam expostas. Ainda, elas continuavam expostas, né, no museu. E aí eu me lembrei, e quando eu cheguei no Museu da Cidade, que perguntei por essas peças, tive a informação de que as peças tinham voltado para o DPT e que elas estavam embaladas, sendo preparadas para uma nova reforma e o museu ser reaberto. E ali temos pauta. Né? E nas apurações, né, inclusive, nós conversamos na época, né, foi o senhor mais uma vez traçou toda essa trajetória da violência, da indignação, e foi uma reportagem que antes mesmo de ser publicada, ela já tinha suíte. Ela saiu no domingo, na sexta-feira à noite eu recebi uma ligação, na verdade eu tinha conversado por acaso, naquela mesma tarde, com o então deputado Luiz Alberto, foi sobre outra coisa. Ele ficou indignado, né? Luiz Alberto é um dos mais conhecidos ativistas, né, dos movimentos negros. Ele disse que ia conversar com o governador. E aí, à noite, eu recebi uma ligação do professor Biratã Castro de Araújo, de quem a gente tem tanta saudade. O professor Biratã estava na Fundação Pedro Calmon, já tinha recebido uma ligação do governador, indignado, né, e que não queria, no caso, o governador Jacques Wagner, da época, que ele, inclusive, foi extremamente contundente que tinha que se resolver isso, que ele não ia admitir aquelas peças voltarem a ser expostas, principalmente dentro do DPT. E aí, a Luísa Barrios, outra figura fantástica, né, que faz muita falta. Luísa Barrios era secretária de Promoção da Igualdade e ela começou uma articulação, inclusive consultando pessoas das religiões afro-brasileiras sobre o que elas imaginavam, lideranças religiosas, o que é que elas imaginavam que poderia se fazer com aquelas peças. Então, é um movimento muito bonito que agora, no dia 15, culminou com uma notícia que agora é Priscila que fez uma reportagem. Conte aí um pouquinho, Priscila, dessa notícia. No último dia 15, a gente fez uma matéria falando que essas peças finalmente vão ser oficialmente doadas ao Mafro
E agora eles estão procurando formas de melhor expor do que como contar essa história. E isso depois, né, Priscila, rapidinho, desculpe, isso depois daquelas peças terem sido catalogadas. Sim, durante 12 anos. Passaram por vários processos, né, de limpeza no sentido de conservação, e que agora se imagina que, como elas vão pertencer a esse acervo, eles talvez vão fazer, mas ainda se busca, né, o professor Marcelo Cunha, quem tem acompanhado isso há muito tempo, né? É verdade. Né, desde a retirada das peças, né, porque se foi lá retirar as peças do DPT, de dentro do DPT, do Instituto Médico Legal, onde fica o Instituto Médico Legal, gente, né? E aí, professor, eu queria inclusive saber como o senhor acha que essas peças devem ser expostas? Exato, é como eu disse. Olha, eu preciso de alguns cuidados muito especiais. Em primeiro lugar, preciso consultar o povo de santo, as autoridades do povo de santo, que elas são capazes de identificar, não é? Até quem sabe a procedência de algumas peças e saberão como decidir o que deve ser exposto e como. Não é? Pode ser que algumas coisas não mereçam exposição, não devam ser expostas por cuidados do sagrado. São especialistas do povo de santo que devem ser consultores, não é? Contratados para isso, para ajudar a fazer isso. Agora, um outro elemento que é importante, outro cuidado importante é o histórico. Não é? É preciso que esse museu conte a história da violência praticada contra as religiões afro-brasileiras aqui na Bahia. Conte a história desta perseguição, que foi múltipla, com muitos atos de violência, inclusive com esse roubo sistemático, com esse saque, não é? Então, isso deve ser, acho, um eixo fundamental da exposição. Contar a violência praticada para que ela não se repita. São duas providências que eu acho absolutamente necessárias. Não se fazer nada sem perguntar ao sacerdote, porque um sacerdote saberá dizer como expor, o que não expor e assim por diante. E quem sabe até ajudar a reconstituir a história de algumas dessas peças. Professor, a gente quer muito lhe agradecer, né, de vir aqui, até porque, né, a gente olha só o que é memória, né, a gente tem a oportunidade de contar, né, uma história de bastidores também, de certa forma, de como um jornal, né, pode ajudar. Verdade. Pode ajudar a trazer essas questões, a debater. Inclusive, os jornais, eles aprendem com o tempo, né? Quantas vezes a gente tem registros nas próprias páginas de à tarde de batidas, dessas batidas policiais, os jornalistas estavam nessas batidas policiais lá nos anos 20, nos anos 30, e aí, anos depois, o jornal faz a direção oposta, vai lá e denuncia essa violência. Verdade. Né? Então, como é um privilégio a gente lhe receber aqui, né? É um privilégio meu. Eu agradeço também estar aqui com você, Cleidiane, que é uma pessoa muito querida e que participou dessa luta bravamente, não é? Dessa luta antirracista. Mais do que nunca, a gente precisa incrementar a luta antirracista no Brasil, que é a responsabilidade de todos, não é? Não só dos negros como nós, mas de todos os brasileiros. Porque o racismo mata um país, não é? Eu estou muito feliz de estar aqui com você, com a Priscila, não é? Fez um excelente trabalho também. E quero agradecer a vocês e me coloco à disposição. Sempre que houver alguma campanha antirracista, lembre-se de mim que eu estarei. Né? Bom, gente, aqui nos canais do Grupo à Tarde é assim, informação qualificada, então fiquem ligados. Depois o senhor volta aqui que a gente vai conversar sobre festas populares, que é outra especialidade sua. Certo. Tá bom, querida, muito prazer em estar com vocês, repito, muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.